agora está ao vivo. Aqui fazer um pouquinho de barulho. Esperar agora o nosso amigo Thiago conectar. A gente começar o nosso bate-papo. Foi. Já foi, né? Isso. Opa! Agora foi, Thiago. Bem, Apanhamos um pouquinho aqui do telefone também, mas agora foi. como é que vai? Tudo certinho? Tudo bom, graças a Deus. Botou o boné, né? Ficou bacana. Botou ali, ficou legal. Deixa eu botar mais pra baixo pra sair o clube, né? Esse Botar boné aqui do no projeto. pra ficar com o boné. Thiago, boa noite, meu irmão. Como é que tá? Como é que estão? Bom dia pra você aí, né? Aí são 1h30 da manhã, não é isso, Thiago? 1h30 da manhã, 1h30 da madrugada. Aqui já é dia, né? Aqui no verão não Como é tem que tá? noite, né? Aqui no verão não tem noite. Quando chega em junho, julho, não tem noite. Então é tudo dia mesmo. É mesmo, Thiago? Que É, bacana, hein? fica... Saber um pouquinho desse lugar. Mas antes de tudo, Thiago, se apresenta aí. Thiago Bonfim, professor, treinador de futebol. Fala um pouquinho da sua Exatamente. história aí, Thiago. Como é que você foi parar aí na Letônia, né? Rapaz, isso daí é um mistério. É, o que acontece? Eu era jogador de futebol, né? Era goleiro. Eu jogava de goleiro. Hoje tem várias nomenclaturas o goleiro, né? Não é só mais goleiro. Hoje tem goleiro líbero, hoje tem algumas mudanças. Eu era goleiro teimoso, eu teimava de ser goleiro. Mas, enfim. É Aí mesmo. tive que jogar no Mesquita, no Casimiro de Abreu, tive uma passagem muito, muito rápida por lá. Enfim, quando eu completei 18 anos, eu passei no vestibular, fiz minha faculdade de Educação Física, investi nisso. E bem jovem, assim, com 21, eu já comecei a treinar time de futebol. Comecei como treinador de goleiro, né, porque eu era goleiro, então tinha aquela coisa toda. Aí fui para preparação física, e um belo dia da preparação física lá no Mesquita Futebol Clube, aí do Rio de Janeiro, o treinador teve um problema no rins, teve uma pedra no rins, não pôde ir no jogo, e aí eu assumi o jogo e foi assim, foi paixão. Era como se tivesse faltando algo na minha vida e eu achei ali, né? Então foi uma experiência bem bacana e foi um jogo Mesquita e Séries do Sub-14, a gente ganhou Séries, foi bem bacana e daí eu fui seguindo. Aí no Brasil, até 2010 que eu fiquei aí, eu alternava muito entre preparação física e treinamento. Tá? Sim. Então, hora eu estava na preparação física, hora eu estava treinando. Meu último clube aí no Brasil foi Esporte Clube Marinho, que acabou, e eu era preparador físico no Esporte Clube Marinho, mas eu fui treinador no Mesquita, tive oportunidade no Boa Vista de Saquarema, que era arrendado aí em Nova Iguaçu, né? E, enfim, falar aqui um monte de clube que eu passei por aqui, São Cristóvão, e Sim. aí o que acontece? Fiz minha pós-graduação aí no Brasil, também em Ciências do Futebol e Futsal. Só que você me perguntou por que que eu vim para cá, né? É uma coisa que eu não gosto muito de misturar futebol com a minha fé, assim, dessa forma, porque o pessoal vem falar de futebol, mas eu senti um chamado de vir para a Letônia, especificamente para a Letônia, para trabalhar com missões. Eu sou da Igreja Batista, né? Frequentava a Igreja Batista aí, eu era missionário já aí, autóctone no Brasil, frequentava presídio Muniz Sodré, eu era figurinha carimbada, Pô, legal. pegava ônibus, trem, a igreja no trem, né? Que acabaram com a igreja no trem. A igreja no trem, no segundo vagão, eu era figurinha carimbada de estar pregando, essas coisas todas, hospital. Então, onde eu ia, onde eu estava pregando, né? E eu senti um chamado de vir para cá, e a única coisa que eu tinha pedido a Deus era uma esposa com esse chamado também, conheci minha esposa, então eu entendi que era hora de vir para cá, e são 10 anos de Letônia, trabalhando tanto com futebol, quanto com trabalho missionário, né? Mas Deus faz a obra, né, Thiago? A gente professa a mesma fé, independente de qualquer coisa. Aquele que crê em Deus, né? Sabe que Faz. Deus é Deus de milagres, né? Ele faz o impossível, ele faz acontecer da maneira dele, né? Como ele quer, né?
né, da maneira que nós queremos. Então, Dois muito milagres bacana. da loucura também. É loucura. E eu achei legal, por você com 21 anos, já abdicar de estar jogando para ser treinador. Eu achei que eu era jovem, eu comecei com 27 anos, né? 27 anos como treinador, achei que comecei jovem. Você, pô, quebrou o recorde, 21 anos. Eu 21 não sei anos você se está eu na quebrei flor da idade, recorde. né? Tá sonhando ainda, né? Então é uma vocação mesmo, Thiago, tá no sangue? Olha, é um processo, né? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Ensinar é um dom, entendeu? Há uma diferença entre treinar e ensinar. E eu acho que esse balanço, esse equilíbrio que a gente tem que tentar entender no nosso processo, né? De ensinar e treinar. Diferente, né? Fala um pouquinho da tua formação aí, Thiago. Hoje, qual é a tua formação aí na área do esporte? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Você falou sobre o trabalho nos presídios, né? Isso. Faltando muito pouco para fechar uma parceria com o Degase, tá? O pessoal do Degase aqui no Rio de Janeiro, para a gente trabalhar o Uhum. futebol lá dentro de um projeto que já existe, né? E surgiu uma oportunidade aí, eu acho que eu vou ter esse prazer também. Muita gente até vê com maus olhos, né? Pô, trabalhar dentro dessas instituições é perigoso e tal, mas a gente que gosta de ensinar, que tem o prazer de ensinar, pra gente é um desafio, né? É um prazer, na verdade, fazer isso. É verdade. E eu Não, tô quase indo, né, nessa direção aí, participar dessa experiência que eu acho que vai ser muito proveitosa na minha vida. Mas fala um pouquinho da tua formação aí, Thiago. perigoso é mais o trabalho dentro das comunidades, né? Porque é uma coisa muito instável. Então, assim, eu fazia o trabalho dentro das comunidades e era muito estável que a gente frequentava alguns lugares que não eram para ser frequentados, mas era onde tinha que ir, né? Então, ali É era um verdade. pouquinho mais perigoso. Dentro do presídio, eu acho que é mais tranquilo até, bem seguro até. Mas Eu sei. a minha formação, eu sou formado em educação física, né? Sou professor formado pela Gama Filho, que era uma excelente faculdade. Grande Em escola. em 2006 eu fiz o meu curso da BTF, aí na URCA, e depois disso, do curso da BTF, 2008, 2009, eu fiz a minha pós-graduação. 2007, 2008, 2009, eu fiz a minha pós-graduação em Ciências do Futebol e Futsal em São Paulo, na Universidade Gama Filho de São Paulo, coordenador o professor Paulo Banzer. Sim, E sim. conheci muita gente boa nesse processo, né? Vim para a Europa e a gente não tinha muita informação ainda, né? O WhatsApp não tinha muita coisa disponível para a gente. E chegando aqui na Europa, era necessário fazer o curso da UEFA. Só que não tinha língua, porque cada país precisa fazer o curso na sua língua, no seu próprio idioma. Então, eu fiz o curso da CBF, depois do curso da CBF, licença B, fiz a licença A da CBF, mas aqui eles exigiram também o curso da UEFA de qualquer maneira, e aí eu comecei da UEFA C, aí aqui você começa o UEFA C, precisa 3 anos, aí depois de 3 anos com o UEFA C você pode fazer o UEFA B, aí a UEFA B você passa 5 anos, depois de 5 anos você pode fazer o UEFA A. E algumas coisas mudam de país, de federação para federação, mas normalmente é isso daí. Bacana. Você falou da BTF. Forte abraço aí pro Fernando. Fernando aí da BTF. Eu fiz o curso da BTF também. Sou treinador pela BTF. Minha matrícula é 2452. Eu gravo aqui na Eu fiz o cachola aqui. curso da BCF, o presidente era o seu Orlando, Agora era é o o seu Fernando. Orlando, quando eu fiz em 2006. Eu O sou de Orlando é papai 2014. do céu. Eu Seu demorei Orlando. um pouquinho. Eu fiz em 2014. Sou da turma de 2014. Agora, o Thiago, professor Thiago, o Pode chamar de sonho. Thiago. Pode chamar de Thiago. Thiago, você está aí na Europa, né, vendo como é que a realidade do futebol de base, do futebol em geral, né? Porque a gente olha muito o futebol ao lado do glamour, né? Todo mundo Uhum. enxerga o Mbappé, todo mundo enxerga o Neymar, né, o Vinícius Júnior, etc e tal, né? Todo mundo enxerga os grandes, né? E é claro, o sonho dos nossos atletas é chegar a esse patamar, mas não é algo tão simples, né? Não, não Você é que vai tão. você trabalha na Lituânia ou na Letônia? O Rodrigo falou que você mora na Letônia, mas trabalha na Lituânia, não é isso? Exatamente. Hoje, depois de 10 anos aqui na Letônia, eu hoje trabalho na Lituânia, que é do lado, mas aqui é tudo muito perto do outro, quer dizer, eu trabalho a uma distância daí do Rio de Janeiro a Araruama, mais ou menos isso. Só que eu não pego trânsito, né? Não tem trânsito.
Então, eu pego a Ah, estrada e vou embora. Então, é rapidinho, 1h30 eu chego no meu trabalho, uma hora e meia eu volto para casa. Então, eu trabalhei 10 anos aqui na Letônia, estou agora trabalhando na Lituânia, e o trabalho de base aqui é bem interessante, né? A gente ouve muito algumas pessoas falarem assim, como até o professor Vanderlei Luxemburgo, ele fala assim, metodologia europeia. Mas não existe uma metodologia europeia, né? Isso aí é muito importante a gente frisar. Não existe uma metodologia europeia. Existem várias metodologias. E muitos clubes, cada clube tem sua própria metodologia. Às vezes, cada país tem sua própria metodologia. Né? Por exemplo, a Islândia tem um modelo de trabalho que é diferente da Inglaterra, entendeu? Que é diferente da Dinamarca. E hoje a gente está trabalhando lá no nosso clube, FK Brungas, a gente tem uma metodologia muito bacana que vem da Bélgica, né, que é um sim. modelo de treino, um processo de treino, um processo de formação belga, que ele é baseado no drible, que ele é baseado na qualidade individual do atleta até 13 anos. Quer dizer, então, dos 6 até os 13 anos, vencer não é importante. O importante é formar o atleta como indivíduo, né, como Sim. jogador. Inclusive, nem formar uma equipe, jogada ensaiada, nada disso. O importante é que o jogador consiga dar um bom primeiro toque na bola, consiga passar com qualidade com os dois pés, que consiga driblar o jogador, o adversário. Né? Então, até os 13 anos, que é onde eu estou agora, a gente consegue trabalhar dessa forma. Depois dos 13, vai para o 11 contra 11, aí já começa a trabalhar na questão de formação de time, né? Jogada ensaiada, organização defensiva, organização ofensiva. Mas até os 13 é muito jogo de um contra um dentro do jogo, né? Dentro da dinâmica do jogo. E é um modelo muito interessante, que não é só adotado pela nossa academia aqui de futebol, mas é adotada por toda a Federação da Lituânia. Então, são Sim. 16 academias, são 16 times aqui na Lituânia que seguem o mesmo princípio. Né? Então, isso cria um modelo de trabalho, um modelo de desenvolvimento uniforme para todo o país. Então, eles têm um norte aqui para caminhar. Todos os times seguem esse modelo? Não. Alguns times seguem o outro modelo. Agora, é importante a gente frisar que o pior modelo ainda é melhor do que nenhum modelo. Isso Sim. daí é muito importante. Né? Essa organização de treino, essa organização do trabalho, ele precisa ser feito de alguma forma, tanto científica, teórica, como prática. Interessante. Então, se a gente parar para fazer um paralelo, Thiago, a Lituânia, né, a Bélgica, eles estão investindo naquilo que, na verdade, é uma essência do nosso futebol, que é o drible, né? Que é o Exato. futebol solto, o futebol um contra um, o futebol irreverente. Então, se a gente parar para fazer uma análise, eles estão sempre um passo à frente da gente, né? Hoje, o futebol brasileiro está copiando o europeu, nós mudamos, né? É, Vamos botar aí até 70, né? O europeu nos copiava. Aí veio em 74 o carrossel holandês, né? Já se voltou mais o olhar para a forma do europeu jogar. A Holanda surpreendeu o mundo com aquela forma de jogar. uhum. Eu nasci de 72, mas assisti muita coisa quando jovem, né? Tive o replay dos jogos. Aí ficou essa coisa do futebol brasileiro todo o tempo está copiando o europeu, né? Hoje a gente está nesse negócio aqui, jogar com as linhas, etc., na marcação alta, fantástico, tudo muito fantástico. Mas se a gente parar para olhar, eles já estão formando uma geração diferente do que se joga hoje. Ou seja, podemos dizer que daqui a uns 10 anos o futebol europeu já vai estar numa outra vertente e a gente copiando eles? Não, Ou, 10 ou anos, na sua não. visão isso é diferente? 3 anos, 2 anos. Ah, é? E 3 anos? 3, 2 anos, é. Porque o que acontece? O que hoje a gente fala de metodologia europeia aí no Brasil, a Sim, gente, na verdade, chama periodização tática. É um modelo de trabalho de Portugal. A periodização tática, ela tem um objetivo diferente. A gente, erroneamente, usa a periodização básica na categoria de base aí no Brasil e em alguns outros países também. A periodização tática ela tem uma outra visão que não é construir o jogador de forma única e individual, entendeu? Ela tem uma visão de construir o time e o jogador, né? Então tem todo um estudo, tal. Eu acho a periodização tática muito bacana, muito legal. Tenho minhas críticas, mas ela é boa assim do sub-15 para cima. Se você aplicar a periodização tática do sub-15 para baixo, você começa a atrapalhar o jogador.
entendeu? A formação. Eu acho que ela deveria ter, quando a gente lê bastante, né? A gente tem aí autores como Bruno Pivetti, enfim, aqui do Brasil, aí do Brasil, deveriam ter esse limite. Olha, dessa idade para cima a gente trabalha assim, dessa idade para baixo a gente vai trabalhar assim. Então, ela não é preocupada na formação individual do atleta, ela é preocupada na formação do todo, né? E essa metodologia que a gente está trabalhando aqui na Lituânia, ela já é para o atleta individual dentro do jogo. Quer dizer, o jogo ele é secundário, o atleta, o indivíduo, ele é primário, ele é o foco, né? E outra coisa importante, não é só essa metodologia. Por exemplo, o Manchester United e alguns clubes da Inglaterra, a gente tem várias palestras aqui com times europeus, e eles têm um trabalho bem bacana também. Por exemplo, a formação deles de treino é de 1h30 ou 2 horas. E isso na Inglaterra, no Manchester United, por exemplo. Então, eles criam vários campos, né? Um campo mais largo, um campo mais achatado, um campo mais curto. Então, assim, e as crianças podem brincar. Então, a criança, em vez de ter um treino de 2 horas, ela vai chegar meia hora e vai brincar, vai jogar com os amigos, vai montar time, vai fazer brincadeira de rua, altinho, passe, gol, eles vão brincar, sem interferência do treinador. Eles criam tudo. E aí, depois de meia hora, o treinador entra de forma específica para trabalhar alguma coisa. Quer dizer, você desenvolve o cognitivo da criança, a criatividade, um monte de coisa importante também dentro do futebol. Pô, bacana. Eu tenho aqui o Jonadab Falcão foi meu atleta. O Mulatinho também está assistindo. O Mulatinho é um caso interessante. Ele está jogando no Bangu, esse meu atleta. É um belo jogador, tá? Diga-se de passagem. Meu filho Negão. Mas briguei muito com ele por uma coisa que você está falando aí, Thiago. Eu sempre foquei muito aqui na coisa do 1 contra 1. Eu faço uns treinozinhos diferenciados aqui quando eu estou à frente de um clube. Gosto muito dessa coisa do 1 contra 1. Eu acho que a gente não tem que criar um zagueiro somente que marque, que dê o chutão. Eu já falo aqui já há uns 3 ou 4 anos que é fato, o goleiro tem que saber jogar com o pé. Gostaria que você falasse sobre isso. Não tem mais como você ter um goleiro embaixo da trave somente. O goleiro agora ele é mais um jogador que compõe a linha de defesa. Acabou aquela coisa do goleiro embaixo da trave. Então eu já faço isso há algum tempo aqui. Mesmo sem assistir muitos vídeos, enfim, sem assistir muita coisa dessa metodologia que você está falando. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu defendo. Mas aqui, infelizmente, Thiago, você sabe disso, tem pouco tempo que você saiu daqui, os nossos colegas treinadores, eles dependem de manter o emprego. Então, aqui, eu botei até como tópico aqui pra gente, né? Formar para vencer ou formar para ensinar. Então, às vezes o colega aqui, ele quer ensinar. Ele quer corrigir a deficiência do atleta, mas ele vive do resultado, ainda mais nas equipes de maior investimento. E assim, eu particularmente acho, Thiago, que a gente está aqui abortando muitos talentos por causa disso. Tive muito garoto com potencial, muito garoto bom, um garoto que precisa de uma atenção, precisa trabalhar uma postura. O Molatinho é um caso desse, não sei como é que está lá no Bangu, belo jogador, mas não conseguia manter o pé de apoio para fazer o chute ou o passe. Eu brigava com ele muito, trabalhei muito isso nele, perdia tempo com ele, mas isso a gente não vê mais aqui. Infelizmente, os colegas não estão mais perdendo tempo, entre aspas, que não é tempo. Ensinar nunca é perca de tempo, né? Nunca se perde tempo ensinar. Só que os colegas estão pressionados aqui, eles não conseguem mais ensinar. Porque até os pais já cobram o resultado. Até os pais já querem o título, né? Muitas vezes os pais esquecem de ter um olhar mais crítico, né? Um olhar mais carinhoso e perceber a atenção que o colega está dando para o filho. Ensinar o drible, ensinar a bater na bola e se preocupa muito em estar em um time vencedor. Então, como eu te falei, a gente está sempre um passo atrás, né? A gente vê que aí não tem essa preocupação de imediato, não é isso, Thiago? Com as vitórias, correto? Olha, perfeito. E ainda tem outra coisa, né? A criança, ela vai passar por períodos de maturação de forma não linear. Então, assim, a criança que é boa hoje, amanhã ela não está boa. Mas não é porque ela ficou ruim, é porque ela parou de maturar e as outras crianças maturaram, né? Elas ficam um pouco mais velhas, vamos dizer assim. E aí essa criança que está um pouco menos maturada agora, ela vai maturar depois, vai igualar. Só que nesse processo de igualar, acaba acontecendo dispensa, né? O treinador deixa de lado, a criança se desmotiva. Então, assim, a gente acaba perdendo muitos talentos por
por visões muito equivocadas no nosso futebol, da nossa base, né? E você foi muito preciso no que você falou, né? Muito preciso. Uma coisa importante que eu quero te falar aqui a gente não tem posição fixa de jogador até sub-14. Então, assim, os jogadores têm que rodar por todas as posições. Ah, ele é grande, parece um zagueiro. Olha, parece um zagueiro, mas vai jogar de lateral, vai jogar de zagueiro, vai jogar de volante, vai jogar de ponta, vai jogar de atacante, vai jogar de tudo, vai jogar de meia. Por quê? Porque precisa desenvolver essa questão individual do atleta. Ele não pode ser jogador de uma posição, né? Aí sim, depois ele fica específico. E outra coisa, quando você tem dois goleiros, um põe na linha. Um põe na linha. Por quê? Para que ele desenvolva a questão do pé. Então, assim, não precisa nem botar de atacante. A gente nem põe muito de atacante. Põe ali no meio, põe na zaga, põe na lateral, para que ele possa trabalhar essa questão do pé, né? Trabalhar, jogar, entender o jogo, achar a linha de passe, essas coisas todas. Eu tenho um goleiro aqui que ele dribla fantasticamente. Ele dá passe assim no corredor, assim, diagonais, como se fosse um camisa 10. Ele acha a passe de forma maravilhosa. Então, assim, é bem interessante. Eu tenho atletas que eles são individualmente assim, fantásticos, né? De drible, questão de drible, né? Fazem muito bem esse trabalho. Então, assim, me surpreendeu quando eu comecei a trabalhar aqui nesse clube, né? Tô trabalhando há 3 meses aqui, então me surpreendeu bastante essa questão do individual, do drible desses atletas. Foi muito bom, muito positivo. Eu te perguntei especificamente pelos goleiros. Teve até um comentário aqui, Nascimento, né? O que me fez gostar de Thiago foi a forma dele ensinar o atleta e auxiliar sem problemas, né? Nem de ensinar o profissional que trabalha com ele. Isso é outra coisa. Eu pedi até minha filha para anotar esse comentário aqui, que eu achei legal. Eu te fez um elogio aqui, que até o teu auxiliar você faz questão de ensinar, né? Você vê que você já está vivendo aí, antes mesmo de ir para a Europa, você tinha uma forma de pensar diferente o futebol, né, Thiago? E qual é o clube que você trabalha aí? Eu tenho que fazer um parênteses aqui, que nesse período que eu estou aqui na Europa, eu voltei para o Brasil 2 vezes. Eu passei um ano, de 10 anos, eu passei um ano aí no Brasil, né? Ah, E aí no legal. Brasil estive aí no Olaria, que foi onde eu trabalhei com o Cláudio e com o Rodrigão, que, pô, pessoas fantásticas, o Rui, Tainã, Marquinho, Conheço né? essa turma toda, só gente boa. Só gente maravilhosa. E eu tive também, no ano passado, eu tive no Vasco, aí na categoria de base sub-8, por questões particulares da minha família, a gente decidiu voltar por um período para ficar com a minha família aí no Brasil. Então eu tive esse processo. Aqui eu estou trabalhando no FK Babrungas, é um nome engraçado, né? Eu também acho engraçado o nome Babrungas, é o nome de um rio na cidade de Plunga, então, que fica na Lituânia. Uma cidade muito bonitinha, muito arrumadinha, e o nome do time ganha o nome do rio que corta a cidade, Babrungas, Rio Babrungas. Foi legal. Agora, Thiago, eu vou voltar agora no que seria o nosso primeiro tópico, né? A gente até começou um pouquinho falando, depois entramos por outra vertente. O sonho do atleta de base em jogar na Europa. Por que muitos atletas que a gente olha aqui no Brasil e fala é top? Pô, é acima da média, é fora da curva. E quando chega na Europa, o atleta não vinga. Né? Claro, ele não desaprendeu a jogar o futebol. Você acha que a questão cultural, a questão familiar, enfim, na sua ótica, qual é o grande mistério? O que faz que tantos jogadores que têm uma qualidade acima da média aqui acabem não dando certo aí na Europa? Na Olha, base, assim, em geral. o brasileiro ele não está preparado para a Europa, né? A gente mima muito o brasileiro, o jogador brasileiro. A gente mima muito o craque. E o craque, quando ele vem para cá, ele primeiro precisa aprender a se comunicar. Então, assim, o que eu falo primeiro eu quero ser jogador na Europa. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender inglês, tá? Porque o Neymar vai ganhar tradutor, o outro não, entendeu? O Joãozinho não vai ganhar tradutor. Aí vai chegar aqui o treino, e já aconteceu comigo, com um atleta meu que chegou aqui, que eu ajudei a trazer, né? Queria, eu posso ir? Pode, vem. Chegou aqui, baita de um atleta, o treinador mandava ele para o segundo pau, ele ia para o primeiro. Ele mandava ele para o primeiro, ele ia para o segundo. Ele não entendia o treinador. O treinador falou: olha, corre bem, chuta bem, mas não entende o que eu falo, não adianta, não serve para mim. A gente não vai pagar um tradutor para ele.
Não tem como o tradutor ficar na beira do campo gritando só para esse jogador, né? Então, a primeira coisa é a comunicação. Sem a comunicação, muitos jogadores entram em depressão aqui, né? Eles saem do país, não conseguem se comunicar e aí acabam entrando em depressão. Então, mas como é que faz para aprender inglês, né? E Portugal, tal, esquece Portugal. Portugal você fala português, eu vou para a Espanha. Você jogar no futebol espanhol é dificílimo. Então, e é um outro futebol, é uma outra cultura. Então, o que você faz? Você tem internet, tem no YouTube, coloca aprender inglês, pronto. E vai fazendo as lições, vai ouvindo música em inglês, vai lendo música, vai vendo o que o treinador pede, enfim. Tem que se dedicar, tem que ser autodidata. Não tem dinheiro para pagar curso, então tem que ser autodidata. Tem internet, todo lugar hoje tem internet free, todo mundo tem um celular que você consegue fazer isso. Então isso parte do atleta, cognitivo, né? Então ele precisa aprender a língua inglesa, que é fato. Outra coisa importante, o futebol aqui é diferente. Eu tenho um amigo meu que perguntou assim, como o futebol aí é diferente? Se o Messi chegar e ele não vai ser o Messi, eu falo, não vai ser o Messi. Não vai ser o Messi porque a bola vai ser diferente, o campo é diferente, aqui é campo sintético, o clima é diferente, né? Isso vale para toda essa região da Europa aqui, né? Se você pensar Suécia, Noruega, Finlândia, Polônia, é muito difícil o jogador chegar na Europa e jogar numa divisão alta de Portugal, numa divisão boa da Espanha, muito difícil da França, muito difícil. Então, o mercado é esse daqui, esses são os países aqui dessa região, Hungria, Romênia, Bulgária. Então, esses são os caminhos da pedra. Letônia, Lituânia, Estônia. Tá? Se o jogador conseguir desenvolver aqui, vai jogar em outros lugares. Se não jogar aqui, muito dificilmente vai jogar em outro país. Vai ter que, eu falo para eles, quem chega aqui que me pede alguma coisa e vem para cá, eu falo, se não jogar aqui, volta para o Brasil, estuda, aprende uma profissão, porque acabou. Né? Porque o jogador precisa passar aqui. E outra coisa também importante, cultura, né? Aqui ninguém vai te cobrar nada. Aqui você chegar atrasado 1 minuto é uma ofensa muito grande. Imagina para o jogador brasileiro, chega 5 minutos atrasado, 1 hora não é atraso no Brasil, né? Então, você chegou atrasado, você acabou, você perdeu sua oportunidade de avaliação. A avaliação, ela não é em jogo. O Brasil, né, a gente avalia como peneira, jogo, né? Vamos fazer aqui um coletivo. Então, a avaliação não é em jogo, a avaliação ela é em treino. E os treinos aqui são diferentes do treino do Brasil. Então, assim, se o jogador chega e nunca treinou esse tipo de treino aqui, aí no Brasil, ele não vai conseguir treinar aqui, não vai desenvolver aqui e não vai jogar. Né? Porque ninguém vai botar o jogador para jogar chegar, vou jogar, vou fazer uma avaliação, vai jogar. Não põe. Por causa de risco de lesão, né? Se tiver uma lesão, o clube vai ter que arcar, vai ter que cuidar do jogador, enfim. Então é em treino, né? Avaliação em treino. Então vai ser jogo reduzido, vai ser o rondo, né? Que eles chamam que é o quadrado, vai ser em jogo de transição, vai ser 3 contra 1, 4 contra 2, 5 contra 3, 5 contra 5, 4 contra 10. E o jogador tem que entender essas nuances, né? Sim. Então, por isso que é o grande problema. Eu acho que o jogador brasileiro não está preparado para essa avaliação. Eu provoquei essa pergunta, Thiago, não foi por um acaso, não. Semana passada, conversei aqui com o nosso amigo, doutor Alexandre Pereira, a gente falou muito sobre isso aqui. Eu foco muito na base, que é a nossa área de trabalho. Tem umas coisas que acontecem aqui, você sabe bem disso. Muitos pais já estão projetando no filho a sua aposentadoria. Então já não cobra mais do filho o compromisso, você falou aí a disciplina. Uhum. O filho já faz o que quer, porque o pai já olha, pô, essa é a minha galinha dos ovos de ouro, eu vou deixar ele à vontade. Não cobra do filho o estudo, né? Estudar, se capacitar além de qualquer coisa. O filho falta aula, o filho tira a nota ruim, o pai não cobra como deveria cobrar, entendeu? Achando que basta jogar um bom futebol para ser vencedor. Então, aqui no Brasil, talvez ele consiga alguma coisa, não quer dizer que ele vai conseguir. Mas eu tenho certeza que na Europa, pela rigidez, pela cultura que é aí, dificilmente vai conseguir sem disciplina e sem cultura. Se for alguém fora da curva, né, como a gente falou, Neymar, Messi, isso aí é 1 em 1000. Nem fora da curva, sem disciplina. Vou te contar uma história, nem fora da curva. O Tchevchenko veio aqui e foi reprovado. Olha aí. O Tchevchenko veio aqui e foi reprovado, com 18 anos. Eu estou falando do Tchevchenko, não estou falando
É muito assim, Um muito monstro fora. do futebol, né? Um monstro do futebol. Aí eu fui no clube, olha, teve um problema de disciplina com o Tchevchenko, tal, não sei o quê, então nem fora da curva os caras vão passar a mão. Então, assim, a situação é bem, um pouquinho mais difícil, bem complexa, entendeu? Para o jogador vir do Brasil para cá, ele tem que já estar adaptado aí no Brasil e aqui ele tem que se adaptar à cultura, clima. Às vezes vai treinar com -10 de temperatura, às vezes vai treinar com mais 40, mais 35, mais 40 não chega, mas mais 35, entendeu? Então, é, tem essas questões, essas nuances todas. Agora, estudar é primordial, né? Isso vai ser um problema, por exemplo, na imigração. Em alguns países, se você não tiver o segundo grau completo, é um problema imigratório, né? Eles não vão deixar você imigrar para dentro do país. Como é que eu vou imigrar um jogador que não tem segundo grau completo? Entendeu? Então, isso vai ser um problema para o jogador. Então, pelo menos terminar a escola bem facilita, entendeu? Ó, o Arrê tá mandando um abraço pra gente aí, o zagueirão do Madureira. Foi teu jogador também. Tá aí. Fantástico. Ele era minha O, zaga Ri- com pipoca. o Rian, pipoca passou lá na olaria. O Rian, quando começou, era pivô. O Alex deve estar assistindo aí o pai dele. Lá no Diamante, junto com o Israel, com meu filho. Eu virei pro pai dele um dia e falei, ó, bota esse menino pra jogar na defesa. Ele tem um passe muito bom, ele tem uma visão de jogo muito boa para jogar de costa, muito boa para jogar de costa pro jogo. E o pai dele ouviu o meu conselho e ele tá arrebentando no Madureira. Abração, Rian. Tudo de bom para você, para tua família aí. Abração, Rian. Professor Medalhas aí também, professor Medalhas aí, comentando aí, o professor Medalhas, craque, craque. Professor Medalhas, eu tive no Vasco agora em 2019, professor Medalhas, de 2019, e era uma pessoa que eu treinava depois, então eu chegava antes, eu podia assistir o treino do professor Medalhas e aprender bastante também. Então, profissional fantástico. Você dá uma boa noite aqui. Professor Medalha deu boa noite. Carlinhos Grau 10 deu uma boa noite pra gente. Teba deu boa Teba lá de Bom Sucesso. Rodrigo. Rafael Metz, pai do. Não, esse é o filho, né? Esse é o filho, é pra você que era o Bruno. Rafael Zagueirão também, bom de bola, também jogador muito bom. Milson Lorena, forte abraço. Tainan tá aí, ó. Treinador Tainan tá aí com a gente. Aluno Gerson Gomes, muito bom, treinou meu filho, treinou Israel. Namor Dourada, que é a Monique, professor Leomar. Professor Leomar, ele formou uma equipe feminina lá no Boa Vista. Você falou do Boa Vista, né? Ele formou lá o futebol feminino do Boa Vista, que alguns anos atrás fez um projeto lá que foi campeão. Muito gente boa, professor Leomar. Fátima tá aí com a gente. Beleza. Entrou mais um pessoal aí agora. Aprendi muito com você, Leandro Medalhas aí, mandando Eu sou aluno, sem falsa modéstia, eu sou aluno. Sou aluno. É mesmo. Eu sou Rapaziada, aluno. gente boa. Mas, Thiago, falamos sobre o sonho do atleta, né? Falamos sobre formar ou ensinar. Você quer sobre esse tópico? Mais alguma coisa para falar? Formar ou ensinar? Daqui a pouco a gente também não se aprofundou nesse tópico. Aqui a gente está trabalhando para vencer. Os colegas, a gente falou tem os colegas assistindo aí, sabe disso. E essa diferença cultural faz muita diferença, né? Muito Lá na diferente. frente, né? Aqui a formação, a primeira coisa que eu perguntei é a questão de vencer ou não. O diretor falou: não, não tem obrigação nenhuma de vencer jogo nenhum. Tá? Pode Legal. perder de 10, pode perder de 25, tá? Mas tem que formar, o jogador tem que rodar, o jogador. Só que tem muitas coisas, claro que a gente não vai botar o time para perder de 25 nem nada disso. A gente vai Claro. ganhar, a ideia é ganhar o jogo sempre, ainda mais a gente. Mas a questão é que a gente não vai ser cobrado pela derrota, a gente vai ser cobrado pelo trabalho. Olha, se o jogador consegue fazer 1-2, se o jogador consegue fazer 1-2-3, se o jogador consegue fazer 1-2-3-4, se o jogador consegue driblar, se o jogador consegue passar, se tem visão de jogo. Então, isso que são as coisas que a gente é cobrado aqui, né? Então, por exemplo, posturas de treinador. Treinador não pode gritar na beira de campo com o jogador. Olha só, não pode Ih, gritar. rapaz, deu ruim, hein? Não, deu ruim. Deu Treinador, ruim. chutão, não pode dar chutão. Se der chutão, é uma situação muito interessante. A gente teve um treinador aqui que deu um chute, que começou a dar chutão, né, para vencer jogo, e a federação cortou a licença dele, acabou com a licença dele. Então, assim, não Que pode mais isso? trabalhar. Então, não é questão que o time A é melhor que o time B e essas coisas, não. É questão de formação toda integral da federação, né, toda integral do país. Então, assim, tem regras e de formação. O importante é o indivíduo.
Então, assim, o jogador pega, o treinador pega e começa a dar chutão para frente, toda hora chutão. Essas coisas aqui são proibidas. Eu já vivenciei no Brasil que era bem assim, entendeu? Então você acaba alejando o jogador, né? Você tem a oportunidade do jogador desenvolver, você não desenvolve esse atleta. Aqui no futsal, pô, aqui no futsal, a federação criou uma regra aqui, né? Uma marcação na linha Linha de 10, linha de 10. Isso, na linha de 10, perdão, tô ficando velho, de vez em quando a memória é falha. Criou a marcação na linha de 10 e qual era a forma que os treinadores estavam achando aqui? Você deve saber disso, né? Rolava pro atleta da marca do pênalti, que rolava pro outro lá no fundo e toma o chutão pra frente. Isso aí com um garoto de 9, 10 anos. Oito anos, oito. Então, Eu vi com um garoto de 8. é muito cômodo pro treinador, né? Levou os 3 pontos, mas o atleta dele não aprendeu nada. Nada, nada. Eu tive um atleta aí no Vasco da Gama e ele olhava para mim para saber o que tinha que fazer com a bola, porque o que acontece? Ele era kicker, ele só chutava a bola, né? Então, baita de um jogador assim para chutar a bola parada. Aí eu falei: não, você não vai chutar a bola, você vai passar a bola. Então, toda vez que ele recebia a bola, ele olhava para mim para saber o que fazer. Eu falei: ele passa a bola. Você acha que está livre, ele passa a bola. Ele não conseguia desenvolver essa situação, esse atleta, porque ele era um ótimo chutador e ponto, não fazia mais nada dentro do jogo, né? Infelizmente, quer dizer, foi aleijado desde criança só chutar. Isso é um Vai fazer problema. sucesso no Super Bowl, né? Então, no Super Bowl ia fazer sucesso, se tem vaga garantida, né? Mas do futebol em si, então, eu compartilho do teu pensamento e compartilho dessa metodologia. Os meninos que jogarem comigo sabem que sempre cobrei muito isso, bota no chão, toca, roda, um contra um, então, pô, parte para dentro, tem que ir para dentro, entendeu? Mas eu entendo os colegas. Thiago, eu tenho uma grande vantagem. Eu gosto de futebol e participo porque gosto. Não me lembro se teve algum clube que me pagou. Acho que eu nunca nem recebi. Eu trabalho onde eu quero. Vou lá, estou com vontade de montar um time, o time me chama, eu vou lá e monto. Então, eu trabalho onde eu quero, trabalho quando eu quero. Eu tenho outra atividade comercial. Né? Para você ter uma ideia, eu nunca joguei futsal, eu joguei futebol de campo. Por causa do meu filho, tive a oportunidade de ir para o futsal, vendo ele jogar, me interessei e fui para o futsal. Então, sempre primei pelo time, ver o time jogar, fazer o time jogar, mas o colega não tem essa possibilidade, não tem essa oportunidade. O profissional de educação física aqui no Brasil, você sabe, vive uma realidade que ele dá aula em 3 academias, 2 times de futebol e ainda faz personal, para ter uma renda que garante o sustento dele, né? Então, não é nem condenando o colega, até os colegas que estão assistindo aí, né? Entendo que a gente não está falando aqui como forma crítica, né? Aos nossos colegas treinadores, de repente, que usou essa tática de atravessar uma bola para ganhar o jogo, a gente entende que é a sobrevivência. É mais para a gente entender a diferença cultural entre os dois, o Brasil, né, e a Europa. Não vou dizer o continente, que eu não conheço como é que é a metodologia na Argentina, nos outros países. Então vamos falar aqui do nosso Rio de Janeiro em relação ao futebol europeu. Correto, Thiago? Correto. Outra coisa bem interessante aqui que vale frisar, Alexandre, é que, por exemplo, tanto no campo quanto no salão, aqui as substituições são ilimitadas até, se não me engano, 15 anos, 15, 16 anos. Por quê? Para o treinador não ter que gritar com a criança. Ele vai dar uma orientação para a criança, ele tira a criança, põe um outro jogador no lugar e conversa com a criança sem precisar gritar. Né? Então, a participação do treinador não é aquela participação que a gente está acostumado no Brasil, de o treinador está gritando, essas coisas todas. O treinador fica gritando na beira do campo aqui, mal consegue trabalhar. E isso não é uma crítica, é só uma observação. Né? Eu no meu treino, sou muito ativo, eu grito, eu saio todo suado, eu gesticulo, eu falo, eu não paro, entendeu? Mas no jogo a gente tem que se controlar, por mais que a gente queira vencer o jogo, essas coisas todas, que é dentro da nossa cultura, isso é importante. Natural, faz parte. Natural, faz parte, a gente tem que saber se controlar. E se perder, não é para ficar chateado nem nada, é para chegar, olha aqui, vamos ver o vídeo do jogo, erramos aqui, erramos ali e tal. É menos emoção e mais pensamento, mais a formação intelectual, entendeu? E o brasileiro é muito emocional, né? Tudo muito emocional. Né? E aqui não, aqui é o fato, aqui é muito fato, né? Tem pouca emoção aqui. A gente percebe esse comportamento em campo, né? O jogador europeu ele é mais racional, né? Ele perde uma decisão, ele tem a tranquilidade de ir lá cumprimentar o colega, né?
Sim, Hoje, graças a Deus, está mudando aqui no Brasil, né? Acho que quando acabava uma decisão, o time que perdeu, você sabia que ia ter uma briga, o pau ia quebrar. Futebol sul-americano, né, ainda tem isso, mas no Brasil a gente já está vendo isso mudar, né? Hoje o jogador brasileiro consegue sair de um jogo que ele perdeu e cumprimentar o adversário, apertar a mão, saudar a torcida, coisa que há uns 10 anos atrás era impossível de ver aqui, né? Mas isso a gente já vê há muito tempo, essa diferença, um comportamento mais racional, né, do jogador europeu e um comportamento mais emocional do nosso jogador brasileiro aqui, sul-americano. Tiago, você trabalhou em algum projeto social aqui no Rio de Janeiro? Porque muito. há uma diferença muito grande. Naturalmente, aí, né, o poder aquisitivo, né, o padrão de vida é outro, né? É um choque de realidade, talvez. Você falou das comunidades, eu estou dentro de comunidade aqui direto. Conheço essa realidade diariamente aqui, eu quase Ah, que mas aqui diariamente. tem pobreza também. Aqui não tem comunidade, mas tem pobreza. A pobreza aqui é diferente, mas tem É, pobreza. eu falo assim, a questão da violência, né? Pobreza, naturalmente, a gente sabe que tem e ninguém vai mostrar. Só o brasileiro que expõe a sua nudez, né? Nós somos um povo que quanto pior, melhor. A gente está vendo a situação política aqui do Brasil, né? Quanto pior, melhor. Quanto mais escancarar, melhor para quem está lá, né? Já, como você falou, o europeu ele é racional. Ele pensa no país dele, né? Ele tem as mazelas, tem os problemas dele, mas não expõe para o mundo, diferente da gente. Uhum. Esse choque de realidade, você trabalhou no Sudeste aqui que você me falou. Isso, E, desde... esse choque de realidade de um país para o outro foi muito grande? Como é que você sentiu isso? Pô, foi tremendo, né? Meus primeiros 6 meses aqui foi um choque e até hoje é um processo, né? São 10 anos, é um processo de aprendizado tremendo, né? Mas, por exemplo, as pessoas não se cumprimentam, né? Você não grita com as pessoas, é tudo muito limpo, você não vê sujeira no chão, você não vê pichação, né? É tudo muito organizado, é muito raro você ver alguma coisa assim desse jeito. E eu trabalhei aí, você tinha feito a pergunta de trabalho social, né? Eu já fiz trabalho social aí no Sudeste em Forma, fiz trabalho em Mesquita, fiz trabalho social esportivo. Eu fiz tanta coisa, Alexandre. Eu vou te falar, para lembrar assim agora, assim, na nossa igreja, lá no MEA também a gente fez muito trabalho social, muito trabalho esportivo também. Então, é bem diferente. Aqui, a UEFA, tá, que é a Confederação da Europa, eles têm uma coisa chamada grassroots. O que é o grassroots? O grassroots é raiz da grama. Eles entenderam que para desenvolver o futebol, não é só trabalhar o futebol no nível máximo, no nível competitivo, você tem que trabalhar no nível amador. Então, se você desenvolver o futebol amador, o futebol tem que estar acessível. Então, assim, o que a gente vê hoje de escolinha no Brasil, de trabalho social, aqui na Europa a gente chama de grassroots, que é esse raiz da grama, né? Entre aspas, tradução livre, que é o futebol enraizado, é a base do futebol. Então, assim, esse trabalho ele vai de adulto, né, até a categoria de base. O que significa que todo mundo tem chance de jogar contra todo mundo. Basicamente é isso. Todo mundo tem acesso a futebol, todo mundo tem acesso ao campo, todo mundo tem acesso de qualquer forma. Então, se a gente criar um time amador, né, a gente cria um time amador e vai disputar um campeonato amador, esse campeonato amador pode chegar um momento que a gente vai jogar contra o Flamengo, por exemplo. Tem uma Copa, um torneio regional, então tem essas possibilidades. Mal e mal comparando a isso. É a possibilidade dos jogadores mais fracos estarem participando do futebol de uma forma organizada, competitiva, não discriminatória, né? Porque existe uma coisa você jogar, vou botar o Vasco no time do Vasco e uma coisa você jogar na escolinha do Vasco, é bem diferente, né? Sim. Então, assim, e há uma certa discriminação, isso acontece com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, com todo mundo. Há essa certa discriminação de quê? Discriminação de tipo de treino, de metodologia, não é uma coisa igualada. E aqui a ideia não, a ideia é que, por mais que você não seja assim, um atleta de alto rendimento ainda, você tem as mesmas oportunidades que o atleta de alto rendimento vai ter. Então vai disputar um campeonato mais fraco, mas você vai ter oportunidade também de jogar contra os mais fortes. Bacana. Deixa eu ler os comentários aqui, depois eu vou falar de novo sobre o projeto. Tá? Professor Tiago, Davi Luiz, né? Davi Luiz 11. Professor Tiago, acreditou no meu futebol, me deu oportunidade para o meu crescimento no clube. Muito grato a ti, professor. Tá cheio de E fã, Tiago. Tá o bem. Luiz é fantástico, um sub-9 agora, fantástico. E é um menino assim de uma intelectualidade muito grande. É, o primeiro jogo
eu não coloquei ele para jogar. E em vez dele reclamar ou fazer alguma coisa, um menino de 8 anos, eu não coloquei ele para jogar porque eu não tinha visto. Eu cheguei no Vasco, teve o falecimento do Dr. Eurico, então a gente ficou muito tempo sem treinar, e aí eu não consegui ver os meninos, eu não tinha o nome dos meninos ainda na cabeça, na hora de botar para o jogo, ele acabou não jogando, né? Aconteceu comigo. E aí ele não ficou chateado, não ficou triste, ele treinou a semana toda assim, que nem um animal feroz, e treinou muito. Falei, meu Deus, que erro que eu fiz não botar esse menino para jogar, entendeu? Então, assim, aí depois disso não saiu mais do meu time, né? Então, assim, um jogador assim, excelente, de uma família maravilhosa, e cabeça, mentalidade, técnica, tática, organização. Ele é completo, com 9 anos, só tem que manter ali tudo certinho que ele vai chegar, vai estourar. Davi, beijão, parabéns para tua família, que eu tenho certeza que isso aí faz parte da tua educação, a educação que teus pais te dão. Beijão, Davi. Cauã Lima dos Reis, professor Alexandre, tamo junto. Obrigado por sempre acreditar em mim no núcleo do Fluminense. Forte. Ah, esse é o perigoso. Perigoso. Ali é o perigoso, tamo junto. Beijo no teu coração. Treinador Tainan. Boa noite, Alexandre. Tem uma pergunta? Pergunta rápido, Tainan. A gente tem 10 minutinhos, tá? Alguém falou aqui sobre o Clube de Menor Investimento. Rodrigo Rocha colocou alguma coisa aí. Tainan, temos 10 minutinhos. Manda a tua pergunta que eu vou fazer aqui para dar tempo de responder, tá bom? Tamo junto. Sobre os projetos, professor, eu falo aqui muito sobre isso. Eu acho que a bola é um instrumento fascinante. A bola, ela sozinha é uma linguagem mundial. Onde tem uma bola, tem criança em volta. Aqui mais ainda. E os nossos projetos são subaproveitados aqui. Você falou que fez o curso de formação da BTF. Você tem uma ideia. Hoje, dentro de um projeto social, aqui no Rio de Janeiro, no nosso município, o profissional que tem a BTF, ele não pode ser professor num projeto social. A BTF entende que ele não pode ensinar futebol num projeto social, que é algo didático, algo lúdico. Você vê como é que a coisa aqui nos projetos são totalmente errôneas. O projeto aqui hoje é baseado em dar colete, bola e rede. A gente não tem uma equipe multidisciplinar para ajudar na formação do cidadão, que é o principal objetivo aí na Europa. Aqui é o objetivo secundário. Aqui o objetivo é dar uma ocupação para a criança, né? A gente não tem um projeto aqui com equipe multidisciplinar, que tenha psicólogo. Eu falo isso toda live minha, que tenha psicólogo, que tenha assistente social, que tenha uma nutricionista, né? Que tenha um tratamento dentário, coisas que o governo não dá e que através do futebol a gente pode proporcionar, fazendo um projeto decente. Não um projeto eleitoreiro, não um projeto para ocupar as crianças e promover alguém. Um projeto a médio prazo. O senhor falou aí que até os 13 anos existe um planejamento. Aqui a gente não tem uma política pública voltada para isso. Aqui todo mundo que fala em defender o esporte, defender como? De que maneira? Com que projeto? Né? O que esse propenso defensor do esporte tem para fazer em prol da base, principalmente, dos clubes de menor investimento? O senhor sabe que o senhor trabalhou no Mesquita. Eu acho que é um trabalho social. A criança, quando está ali dentro do clube pensando no futebol, a mente dela está ocupada. Ela está ali alimentando um sonho. Então, esse sonho faz com que a mente dela pense coisas boas. Imagina, dentro de um projeto, Thiago, uma equipe multidisciplinar, né? Um assistente social que cuide da família, que dê acesso à saúde, que dê acesso à alimentação, né? Que dê acesso a uma clínica da família para ver como é que está a saúde da criança, a saúde da família. Todo um conjunto de coisas que faça com que se forme um bom cidadão. Aí a gente vai se aproximar dessa cultura europeia. Uma política pública que pense no cidadão. Não só o pensamento de boleiro, vou formar o jogador, vou formar o craque, vou formar o talento. Faz parte. Mas a gente vai formar muito mais se a gente tiver política pública, política de formação de cidadão, porque essa criança, esse adolescente com uma boa cabeça, uma boa formação, a possibilidade dela ser um atleta de alto rendimento é muito maior. Concorda, professor? Sim, sim. A questão no Brasil hoje é que a Federação de Futebol, em geral, ela não está ali para formar jogador, para melhorar o futebol. Eles estão ali para enriquecer do futebol. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente vê aqui, o que eu vejo aqui de federação, né, que é a função da federação organizar todo esse sistema.
Então, assim, aqui não tem um curso da BTF, você tem um curso da UEFA e acabou, você não tem um curso de fulano, do sindicato, disso, é um curso só, acabou. Então, você fez esse curso, você está apto para treinar de acordo com aquele curso que te deu. Então, se for a categoria C, é C, criança de escolinha, aí você não tem projeto social, é escolinha de futebol até determinada idade, o B até determinada idade. O que eu acho aí no Brasil que precisa mudar é isso, essa questão. Nós precisamos popularizar o futebol e facilitar o futebol. O futebol não pode ser caro, né? Eu estava conversando com o Rodrigão, ele falando, você vai disputar um campeonato de criança, você paga R$ 1.200, você paga 800 disso, 800 daquilo, ambulância, aquilo outro. Você não pode ter, você tem que facilitar o futebol ao máximo, né? Aqui a gente vai disputar um campeonato, você paga 50 euros para o campeonato todo. Eu vou fazer um adendo aqui, professor, que o tempo está acabando, e aqui, se não tiver os pais, não tem futebol de base, tá? Hoje são os pais que mantêm o futebol de base, através de mensalidade. Continua aí, professor, que eu vou mandar a pergunta do Tainan para o senhor. Mas eu creio que, independente de pai ou não, porque o pai, ele participa, ele tem que participar, eu acho que isso é indiferente, aqui também acontece muito disso. Mas eu vejo assim, que é função da federação facilitar o futebol. Por exemplo, o Rio de Janeiro poderia ter 10 divisões, 2 profissionais e 7 amadoras, 8 amadoras, entendeu? E essas amadoras disputarem entre si campeonatos, enfim, de forma que você populariza o futebol, né? A formação, ela está no jogador chegar no clube com 7 anos e sair com 18 formado. Ela não existe formação, o jogador chegar no clube com 15, treinou 10 anos no Olaria, chega num clube X, num Vasco, num Flamengo, e o clube X vai falar, o Vasco vai falar que formou esse jogador. Não. Quem formou o jogador foi o Olaria, foi o projeto. O Rodrigo está falando isso aqui, ó. O Rodrigo botou aqui, ó. No Brasil, realmente, quem começa a formação é equipe de menor investimento, que é de maior investimento tem a obrigação de ganhar. Motivo da rivalidade entre os 4 grandes. O Rodrigo até falou isso. Deixa eu entregar a pergunta do Tainan aqui, que está acabando, né? Não dá para aumentar, não dá para a gente fazer de novo, não. Continuar mais 1 hora, tá tão bom. Vamos marcar outra. Vamos ter que marcar outra. A resenha foi muito boa. O Rodrigo que é o responsável por isso aí. Tainan botou aqui, ó. Como é a análise dele de direção sobre o desenvolvimento do trabalho profissional, né? Do caso do treinador. E botou aqui, quais os fatores que influenciam mais para ele ser um treinador considerado bom ou não? Perguntei rapidinho porque o tempo está acabando. São 2 perguntas. É o trabalho do treinador em termos de formação, de relacionamento com o jogador, de busca de conhecimento, estudo, apresentar novos projetos, apresentar novos treinos, organização de campo. Né? Isso é importante. Coisas que eles olham aqui. Você vai montar um treino, você não vai botar um cone amarelo, um cone laranja, um cone azul. Você vai botar tudo laranja, tudo vermelho, tudo azul. Você não vai formar coisa básica, mas isso eles chamam a atenção. Então, assim, essa organização. Vencer não é mais importante. O mais importante é a formação do jogador individualmente, né? Até 13 anos. Depois é a equipe, depois é vencer. Né? Então, sim, primeiramente, é a formação desse jogador. Maravilha. E ele perguntou aqui, acho que você conseguiu responder as 2 perguntas, não foi isso? Eu acho que sim. Senão sim, ele me manda no zap e eu respondo para ele. Foi bom. Aqui fica do meu lado a minha filha e a minha esposa aqui, né? Fazendo sinal com a mão. Olho para você, olho para elas. Por isso que eu estou assim, para lá e para cá. Tá as 2 aqui do meu lado falando do tempo que falta, como é que estão as coisas. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Tainan? Entendeu? Ficou legal? Sinalizou? Obrigado. Mais algum comentário para a gente poder fechar aqui? Vou mandar um abração aí para a galera. Quero mandar um abração aí pro pessoal da Teamstart, que está trabalhando comigo aqui, né? Está fazendo todo o meu trabalho de agenciamento e assessoria esportiva, com o João, um trabalho maravilhoso, super indico. E agradecer os amigos aí, o Tainan, o Davi Luiz aí também, que foi sensacional, o professor Medalhas, Rodrigão. Cara, o Rodrigão é um... O Rodrigo já está botando aqui, ó, quer marcar outra... Vou te cortar aqui, o Rodrigo já quer marcar outra para segunda-feira, ó. Vamos marcar, tá marcado já, segunda-feira. Segunda parte da live, Sem problema nenhum. Tá? Segunda parte da live, o Rodrigo vai articular isso aí, tá? Vai ver o dia aí, se vai ser segunda-feira que vem ou dentro dessa semana, vamos marcar aqui. Até eu quero saber mais, até eu tô curioso. Vamos fazer sim, sem problema nenhum. E eu faço uma operação 1h30 da manhã aqui, né? Tô cansado, mas a gente vai fazer sem problema nenhum. Foi um prazer imenso.
Mas é gostoso, quando a gente faz o que gosta, é o que eu estou falando, eu gosto de futebol, né? Sim. Assim, seria até um prazer viver do futebol, mas eu optei por outro caminho. Então eu faço futebol porque eu gosto. Então para mim é prazeroso. Eu fico aqui horas e horas falando e eu sou um sonhador, né? Eu sonho em ainda ver o futebol como política social, pelo menos aqui no meu município, né? Estou lutando para isso. Estou lutando para que haja uma política pública que de fato invista no futebol, né? As pessoas assim vão olhar, pô, mas Alexandre, qual foram as suas grandes realizações como jogador? Foi um jogador mediano, ruim de bola, perna de pau, que nem o Thiago aí tentou ser goleiro, não conseguiu, mas a gente tem uma visão humanitária da coisa, a gente quer que a coisa aconteça, porque a gente sabe que isso é vida. Você vai trazer vida, você vai formar cidadão. Então, é independente de ter sido um grande nome ou não, às vezes as pessoas se prendem muito a isso, né? Eu acho que vai, primeiro, da vontade de fazer. Segundo, em se aprofundar na coisa, estudar o melhor para nossas crianças. Não é isso, professor? Com certeza, com certeza. O futebol é um instrumento transformador muito grande, né? Social, é um esporte grande coletivo, né? Você tem um esporte pequeno, esporte médio, é um dos maiores esportes coletivos, então você trabalha muita coisa positiva e dentro do mercado, eu acho que é o esporte que mais gera dinheiro no mundo, né? Então, se você consegue sair de uma situação de social ruim para uma situação muito boa, só através do seu próprio esforço, né? Você precisa treinar, entendeu? Você precisa ser melhor que todo mundo, mas aí só depende de você. Então, molecada, mulherada que está assistindo aí, ó. Primeira coisa, dedicação, treinar, se esforçar. Não vai nessa, eu já tenho dom, eu sou bom de bola, eu sou habilidoso. Tá aí o professor falando da realidade do futebol europeu. O pessoal chegar assim, eu nasci no Brasil, sou melhor que os caras daqui. Não é. Porque os caras daqui estão treinando, estão um passo 2, 3 vezes à frente. Então, assim, tem que treinar, tem que estudar, tem que aprender a língua, né? No mínimo inglês, né? E aí ele vai conseguir desenvolver. Sem isso, muito difícil. Muito difícil. O professor já adiantou o segundo tópico, estudar. Estudar. Hoje, até para jogar futebol, tem que estudar. Tá aí. Autodidata. Aprender a cozinhar, vai ter que aprender a cozinhar, vai ter que fazer comida. Jogador de futebol, quem tá aí? Meu filho está assistindo? Já está assistindo, né? Tem que cozinhar. Vai chegar aqui, vai comer comida do clube. Vai chegar aqui, vai comer repolho. Vai chegar aqui, vai comer batata. Eu quero ver. Vai comer cogumelo. A minha esposa tem uma coisa engraçada. Aqui na cultura local, eles param para pegar cogumelo na floresta. Tá dirigindo? Para aí que eu vou pegar cogumelo. Vê uns cogumelos ali. Então eles comem isso, é comida local, cogumelo, batata, repolho, salsichão. Então, assim, se você não vai comer arroz, feijão, filé, mignon, não vai ter nada disso. Então, o jogador que quer comer arroz e feijão vai ter que fazer que nem eu, vai ter que aprender a cozinhar. A cozinhar e lavar a louça, tá? Não é só cozinhar, não, né? Deixar a louça suja depois, não. É cozinhar e lavar a louça, que não vai ter ninguém para lavar a louça aqui também, não. Professor, vai cair a live, né? Vai cair a live. O Instagram é brabo, corta mesmo. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Vai ser marcada outra, o Rodrigo tá de frente disso aí, tá coordenando as nossas lives. Molecada, preste atenção em todos os conselhos aí do professor Thiago. Tá? Para ser vencedor, tem que batalhar, tem que lutar. O que cai do céu é chuva. Vamos trabalhar, vamos treinar. Esse negócio de pandemia, vai ficar em casa só comendo, vai perder tempo. Vamos correr, vamos treinar, vamos batalhar, enfim. E aí, Rodrigão, tá na tua mão aí, marca outra aí, tá bom? Forte abraço para vocês aí, gente. Olha, família é tudo de bom, hein? Tudo de bom. Tudo de bom, família é tudo, família é a base. Professor, obrigado. Até a próxima live aí, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém, o senhor também, tudo de bom para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, até a próxima. Abraço.